paz do Senhor Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Temos um grupo muito bom de irmãos e irmãs no retiro, acampamento do passeio da terceira idade. Terceira idade aí, ó, tá vendo? Terceira idade não é geração esperança. Beleza. Então aonde? Poços de Caldas. Olha só, nem conheço Poços de Caldas, né? Acho que nem conheço esse troço. É Minas, né? Comendo queijo lá à vontade. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Nós começamos esse texto quarta-feira passada. E vamos dar continuidade hoje. Atos 12. Diz assim a palavra do Senhor. Porque por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Então nós começamos a falar dessa igreja intercessora, esse tema, e vimos esse contexto todo de Atos capítulo 12, que Herodes, perseguindo a igreja, mandou matar Tiago e prender Pedro para fazer o mesmo depois da festa. E a guia de introdução, nós tiramos 3 lições aqui importantes nesse contexto. 3 lições importantes. Primeiro, a soberana vontade de Deus é melhor para nós. A vontade de Deus é soberana e sempre será melhor para nós. Mesmo nós, às vezes, a maioria das vezes, sem alcançarmos, sem entendermos os propósitos e os desígnios de Deus. Mas Deus, e isso vemos na sua palavra, Ele tem propósitos gerais para cada crente, para cada cristão, mas tem propósitos específicos para cada um. Eu creio nisso, irmãos. Tá? Deus tem algo que é para eu fazer e ninguém mais. Para você fazer e ninguém mais. Deus chamou Abraão de um propósito para Abraão. Deus chamou Noé tinha uma missão que outro não teve. Moisés, Josué, Davi, Paulo, Pedro, Maria, Isabel, enfim, propósitos específicos. Você que tem que saber com Deus, o que Deus tem para você, como Deus quer te usar.
E é lendo a palavra, é estudando a palavra, e orando, e com a sua comunhão com Deus, você vai perceber o que Deus tem preparado para você, propósito de Deus para a sua vida. Repito, nós, como a Bíblia diz, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. E muitas vezes, repito, nós não alcançamos. E quando nós não entendemos, não alcançamos, o que precisamos fazer? Viver pela fé, irmãos. Este é o segredo da vida cristã, é viver pela fé, não por vista, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a vida cristã é viver pela fé, queridos. E viver pela fé não é entender, não é compreender. Às vezes as circunstâncias dizem outra coisa, caminham para o outro lado. E esse, irmãos, é o grande desafio hoje, é permanecer firme em Jesus quando as coisas são contrárias. Não tem nada dando certo, tudo dando errado, as coisas não acontecem. Esse é o desafio, irmãos, porque quando tudo vai no mesmo curso, tudo está dando certo, a bênção sem medida, é muito fácil, queridos, é mole. Mas quando as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, como nós pedimos a Deus muitas vezes, esse é o grande desafio, irmãos, hoje, viver pela fé. E a outra lição é: precisamos ter a visão correta da morte, porque falamos da morte de Tiago, tragicamente, né? E do livramento maravilhoso de Pedro. Contraste, os dois líderes da igreja. Por que Deus não livrou Tiago? Volto à primeira lição: propósito de Deus. Então há coisas às vezes que nós questionamos sobre morte, irmãos, porque não temos a visão de Deus da morte. Para os filhos de Deus, para os servos de Deus, morte é o quê? Prêmio, é alcançar a glória, irmãos. Mas nós estamos muito entranhados no conceito de morte como castigo, né? Morreu, esse traste tem que morrer logo, né? Por que esse indivíduo está vivendo ainda? Deus podia levar logo, né? Nem vou falar o nome, né? Que aí vem o nome de um político na cabeça, enfim, não vou. Mas, e domingo tem eleição, gente, domingo tem eleição. Oh, queridos, sabedoria, dentro da palavra, irmãos. Cuidado com o gogó, né? Tem muitos políticos que se convertem na época de eleição, né, irmãos? Estão nas igrejas, às vezes estão até no púlpito das igrejas. Lamentável demais, né, queridos? Triste demais, mas hoje nós não falamos isso domingo, quarta-feira passada, não. Visão da morte, visão de Deus. Paulo dizia assim: eu quero partir e estar com Cristo. É incomparavelmente melhor, mas eu quero ficar aqui para pregar o Evangelho, para cumprir minha missão, para continuar levando Jesus para os corações. Então nós temos uma missão aqui. Se estamos aqui, se Deus não nos levou, é porque temos uma missão a cumprir, né? E a terceira e última lição foi que Deus nunca perde o controle da nossa vida. Deus não perde o controle, mesmo que a gente não perceba. Irmãos, uma vez que entregamos a vida ao Senhor, Deus tem
controle dela. Nada acontece por acaso, irmãos. Mas, pastor, coisas ruins acontecem. Eu sei. Coisas tristes acontecem, eu sei. Mas Deus nunca sai do trono. Ele está no trono. Ele está dirigindo. Irmão, Deus está dirigindo o seu universo. Deus está dirigindo a história. E a história tem um início, meio e fim. O fim da história está chegando, queridos. E Deus está no controle. E a palavra de Deus mostra tudo isso que está acontecendo. E pode piorar. E aí a gente chega à conclusão, Jesus está voltando, né? Então, queridos, o Senhor está no trono. E crendo nisso, que Deus tem o controle de todas as coisas, nós enfrentamos os inimigos, nós enfrentamos as adversidades, e não perdemos a esperança, não nos desesperamos, não desanimamos, porque Deus está no controle da nossa vida. Amém, queridos? Entramos de novo aí no capítulo 12, né? E aí você se lembra que é uma situação desesperadora, né? Humanamente não havia esperança de Pedro escapar da prisão de segurança máxima, não é? Então 16 soldados guardando. Para que isso? Dentro de uma prisão, não é? E não tem jeito. Está lá o homem guardado para depois da Páscoa ser morto, condenado. Então, irmãos, aqueles irmãos da igreja nada podiam fazer contra o poder de Roma, poder absoluto de Roma. Não tinha, vamos fazer uma manifestação popular, vamos para as ruas. Estavam fritos se fossem para as ruas, irmãos. Vamos fazer um abaixo-assinado. Vamos pedir um advogado para impetrar um habeas corpus. Não tem jeito, irmãos. Não tem. A igreja fez a única coisa que podia fazer. O quê? Orar. Orar. Oração intercessória. E aí o verso 5, irmãos, vamos nos deter um pouquinho no verso 5, observe aí, e eu quero tirar algumas lições dessa oração intercessória, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse versículo, a oração intercessória deve e precisa ser feita pela igreja. A igreja tem que ser intercessora, e é o tema geral do nosso estudo aí. A igreja precisa ser uma igreja intercessora. Havia oração por parte da igreja. O caos estava formado, mas olha só, irmãos, o contraste. Há uma igreja de joelhos. Tudo parece perdido, não tem jeito, mas a igreja está orando por ele. A igreja pode e deve se reunir, irmãos, para estudar a Bíblia, para fazer as celebrações, para fazer ação social, até para passear, para fazer lazer, o seu lazer, para planejar, para fazer treinamento, pode se reunir para tudo, mas nunca deve esquecer que deve se reunir para oração, para orar. A solução parecia impossível, mas a igreja orava.
nada podia ser feito na terra, então a igreja buscava o auxílio do céu, a intervenção do céu. E o Salmo 57, 1, 2 e 3 diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra. Olha só, é lá do céu que ele envia. Então, irmãos, a igreja reunida em oração move os céus, abala o inferno e provoca grandes mudanças na terra. É isso que a igreja faz. Tiago diz que a oração feita por um justo, irmãos, como é importante isso. Uma vez que nada é impossível para Deus, então quando a igreja está com Deus em oração intercessória, nada é impossível para a igreja que está em oração. Queridos, há na terra um poder revolucionário que às vezes nós não recorremos, que é a oração. Nós não recorremos. Às vezes o problema nos abafa, a situação é muito difícil e a gente às vezes esquece que nós temos um limite, irmãos, até onde nós podemos ir. Dali para frente é com o Senhor. E quando a gente chega nesse limite, fez o que tem que fazer, o que a Bíblia diz, nós precisamos descansar, irmãos. Descansar. Porque entregamos nas mãos de Deus. Entregamos nas mãos de Deus. Ele é onipotente, irmãos. Nosso Deus é todo poderoso. Então, ninguém pode subestimar o poder da igreja em oração. O poder da igreja em oração. Nas reflexões eu contei uma história eu esqueci o nome da senhora. Uma senhora tinha um bar do lado de um templo, uma igrejinha pequena, e tinha um bar. E com o andar dos anos, a mulher resolveu, esqueci o nome dela, eu vou lembrar ainda, resolveu fazer nos fundos um prostíbulo. Quer dizer, era um bar, mas ao mesmo tempo uma casa de prostituição. E a igreja não estava suportando aquela situação. A igreja começou a orar, irmãos. Os irmãos, joelho no chão, boca no pó. Vamos lá, vamos orar. E a obra quase terminando já. Irmãos, teve uma noite que deu uma tempestade, veio um raio, irmãos, e caiu exatamente ali, do lado da igreja, e destruiu tudo, pegou fogo em tudo, irmãos. Aí, irmão Clévis, a dona lá do local, lá do bairro do prostíbulo, processou a igreja. Processou a igreja. Aí a história diz, eu não estou lembrando onde foi, gente, foi no interior aí, que o juiz, quando pegou lá o processo, ele disse, e a igreja se defendendo, né? Não, foi a igreja que é culpada. Não foi, não, é a igreja culpada. Quando o juiz pegou e disse assim: pelo que eu estou vendo aqui, nós temos uma senhora, dona de um bairro, de um prostíbulo, que crê no poder da oração. E temos uma igreja que não crê no poder da oração. Ué, não é?
Irmãos, quantas histórias, é que não dá tempo, né? A gente poderia contar aqui, irmãos, que aconteceram aqui nesta igreja. O poder da oração. Coisas que no outro dia aconteceram. Nós temos à nossa disposição, irmãos, esse poder quando nós humildemente nos colocamos diante de Deus, em nome de Jesus, cheios de fé, e recorremos aos céus. Quantas experiências! Um escritor disse que o anjo o anjo chamou Pedro na prisão. Foi lá, né? E não chegamos lá ainda. Vamos chegar talvez quarta-feira. O anjo foi lá, chamou Pedro na prisão. Mas quem chamou o anjo? A igreja em oração. A igreja em oração. Eu achei interessante esse escritor falar isso. E quando Jesus limpou lá o templo, né? Ele disse: a minha casa será chamada, olha só, irmãos, casa de oração. Então a igreja precisa orar. E quando a gente pensa em igreja, e quem é a igreja, irmãos? Cada um de nós. Cada um de nós. Precisamos orar. Segunda lição que eu tiro aqui, que a oração intercessória deve ser incessante. Volta ao verso 5. Mas havia oração incessante. O que é isso, irmãos? Na Bíblia, a mensagem, a tradução vem assim, que é uma paráfrase, né, irmãos? Durante todo o tempo que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. Então a igreja orava fervorosa, incessante e perseverantemente por Pedro. E lá em 1 Tessalonicenses 5,12 diz: orem sem, ou orai sem cessar. Eles não desistiram, irmãos. Eles persistiram, não duvidaram, não se cansaram, não ficaram sem ânimo. Eles perseveraram em oração. E quando eu estava meditando nisso aqui, eu lembrei de Jacó, né? Lembra de Jacó? Na luta com o anjo, o que ele disse? Eu não te deixarei enquanto se apegar a Deus assim, irmãos, perseverantemente. Irmãos, Deus olha para o nosso coração, irmãos. Deus olha para a nossa fé. Não é simplesmente fazer aquela oração. Não estou dizendo que palavras simples, enfim, mas tem que vir lá da alma, lá do fundo do seu ser. Pedro ficou vários dias na prisão, irmãos. Normalmente a festa da Páscoa durava 7 dias. A igreja estava em oração. Muitos estavam em festa, mas a igreja estava orando fervorosamente. Tem gente que pensa que oração fervorosa é gritaria, barulho, todos gritando ao mesmo tempo. É aquela voz: santificado Senhor. E ainda tem um fundo musical. Né? Tem aquela, pra dar aquele negócio assim, né? Queridos, a palavra aqui,
para esta oração com fervor incessante, não quer dizer nada disso. É a mesma palavra, essa palavra aqui da oração e da igreja, de Lucas 22, 44, quando Jesus estava orando no Getsêmani. É a mesma palavra do grego, quando Jesus, na sua oração, na sua intensa agonia, seu suor se tornou em gotas de sangue. É a mesma palavra. E aqui não diz que Jesus estava gritando, queridos. Jesus estava saltitando para lá e para cá. Pelo contrário, era uma oração silenciosa, porque os discípulos dormiam. Senão eles teriam acordado, né? Irmãos, não vamos confundir as coisas. Eu estava conversando com os irmãos aqui antes, tem gente que gosta de aparecer, né? Até na oração. Queridos, que tristeza. A oração não é para aparecer para os irmãos, não, falar palavras bonitas. A igreja estava orando como Jesus orou, como Jesus ensinou, como Jesus fez, com fervor, intensamente, perseverantemente. Mas será que a igreja tem orado assim? Às vezes a impressão que nós temos e somos tentados a achar que a oração é um peso. Vou orar logo, vou cumprir minha obrigação, de hoje cedo eu vou fazer essa oração logo, e acabei. Senhor, orei, Senhor. Irmão, né? Oração é comunhão, irmãos. Comunhão com Deus. Prazer de estar na presença de Deus. Além de pedir alguma coisa, irmão, muito além. A igreja precisa orar, nós precisamos orar sim, irmãos. Como é importante orar fervorosamente. Vamos adiante. Outro ensino do texto: a oração intercessória deve ser dirigida a Deus Pai. Havia oração incessante a Deus. Parece óbvio, pastor, mas é importante destacar isso, irmãos. Nossa oração deve ser dirigida a Deus Pai, ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que está no trono, que tem autoridade, que controla tudo e todos. Então orar é conectar o altar na terra ao trono no céu. Como é que Jesus ensinou a orar com o Pai Nosso? Começou com Pai Nosso que estás no céu. É oração modelo, é oração pedagógica, para nos ensinar ao Pai. Salmo 121 e 2 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, que fez os céus e a terra. Então, quando eu vejo isso aqui, irmãos, eu aprendo o seguinte: reverência a Deus. Reverência, irmão. Eu estou falando com Deus Todo-Poderoso. Eu não estou falando com um amiguinho. Não estou falando com um amiguinho. Estou falando com o Senhor Todo-Poderoso. Se você for falar com o presidente da república, com uma autoridade, como é que você vai? Como é que você fala? Espera aí. Primeiro, você não chega de qualquer maneira perto dessa pessoa. Reverência. Está ali o Senhor. Eu tenho que ter temor e tremor diante do trono de Deus.
Eu sei que às vezes a pessoa, né, usa o seu palavreado e não existe palavras bonitas, né, frases de efeito, como se Deus ficasse impressionado com alguma coisa. Tem gente que pensa que tem que impressionar Deus, impressionar e pressionar Deus a responder a oração. Ninguém faz isso. Filho não chega para um pai exigindo, ele chega pedindo. Ainda mais para Deus, reverência diante do Senhor. E quando nós estamos em público, irmãos, tá? E eu preciso falar isso, porque hoje em dia, por exemplo, se eu peço ao irmão Irã, nos dirige aqui numa palavra de oração. Então, ele estará nos representando, orando, nos representando. Então, ele não vai fazer uma oração pessoal. Ele pode até fazer, mas ele está representando a congregação. Senhor, nós estamos aqui, papá. Não adianta ele estar orando. Se ele está me representando aqui, o irmão lá está orando mais alto do que ele, e aí eu não acompanho a oração dele, eu me perco. Eu não sei qual oração eu vou acompanhar. Não, eu estou falando de mim. Não, já viu a pessoa, irmão, você está acompanhando a oração, você quer fazer uma outra oração, faça em silêncio, ou em voz baixa, porque tem alguém representando a congregação em oração. Todo mundo orando alto ao mesmo tempo. Eu fico perdido, irmão. Eu fico meio zureta. Fico. Então, você pode até não falar amém para aquela oração do irmão, fazer outra, mas faça em silêncio, respeite aquele que está representando o grupo. Agora, que tem gente que gosta de aparecer, gosta, irmãos. Ninguém, vamos dizer assim, está impedido de dar glórias a Deus, aleluia, né, irmã Dilé? Nós estávamos conversando isso aqui. Ninguém está impedido de fazer isso, mas faça com decência e ordem. Não queira aparecer. Já viu pregador e cantor que quando está cantando, fala língua estranha só para aparecer? Irmãos, eu não posso julgar ninguém não, mas pelo amor de Deus, a chamachura entra qualquer. Espera aí, irmãos, com todo respeito, tá, irmãos, às igrejas, aos irmãos que têm essa linha, né? Mas reverência, irmãos, na oração. Você pode até chamar Deus de paizinho, se você tem essa comunhão com Ele. Reverência. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. E eu lembro também do fariseu publicano, Lucas 18, não precisa abrir. E os dois foram orar no templo, né? O fariseu encheu o peito, porque eu não sou como esse aí, eu faço isso e aquilo. Quer dizer, dizendo para Deus, se apresentando, eu sou bom, Deus, me responde, não sou como esse não. E o outro humilde, tem misericórdia de mim, pecador. E o que diz o texto, verso 11? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só, ele não está falando com Deus, a oração dele não estava chegando a Deus. E a Bíblia diz que
o humilde, cheio de temor, pecador, pedindo misericórdia a Deus, saiu justificado, e o outro não. Temor, reverência, humildade. Senhor, eu não mereço não, Senhor. Eu não exijo não. Eu não determino não, Senhor. Porque só quem pode fazer isso é o Senhor, não sou eu. Eu sou miserável, pecador, não mereço. E o Senhor me responde não pelos meus méritos, mas apesar dos meus deméritos. Ah, irmãos, essa oração chega ao céu. Deus responde. E a última lição que quero tirar aqui, a oração intercessória pode ser feita em todo e qualquer lugar, tá? Aí você vai lá para o verso 12, por favor, vai lá no texto. Aí já pulamos uns versículos, né? Pedro, não tratamos ainda da libertação de Pedro. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Você sabe que não existia templos como hoje, né? A igreja se reunia mais nas casas. Você vê isso em Atos dos Apóstolos. E algumas vezes o próprio Jesus, né, foi às sinagogas para pregar o evangelho, e o apóstolo Paulo, e, enfim, não existiam templos evangélicos. A igreja no início se reuniu muito nas casas. O local de reunião era nas casas. E na perseguição em lugares escondidos. E aí, quando Pedro é libertado, ele vai numa casa de uma mulher que reunia a igreja para orar, irmãos. Que coisa linda, né? Mãe de quem? João, chamado. Quem foi esse, hein? Acompanhou Paulo, depois voltou. Paulo deu um chega para lá nele. Depois ele foi usado de novo, foi bênção, restaurado, e escreveu o primeiro evangelho. O primeiro a ser escrito dos 4, o evangelho segundo Marcos. Igreja reunida nas casas. Tem gente que pensa que Deus só responde a oração feita no templo. Que bom quando a igreja se reúne no templo para orar, como nós estamos fazendo aqui hoje. Ótimo, graças a Deus. Mas tem gente que pensa que oração, para Deus responder mesmo, tem que ser no monte. Tem que ser no monte. Jesus orava no monte, irmãos, para se retirar do tumulto, para ficar isolado com o Pai. Jesus orava em qualquer lugar, irmãos. Os discípulos seguiram isso. Tem gente que pensa que oração boa é só na madrugada. A oração da madrugada, essa é poderosa. Irmãos, a questão da oração é você estar o quê? Tranquilo, sem interferência de ninguém. É isso que Jesus fazia, sem interferência. Você está exclusivamente na presença de Deus e nada vai te atrapalhar, nada vai interromper o seu momento de oração. Você está dando aquele tempo exclusivo para Deus. Tanto que Jesus, quando falou lá em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, orientando sobre a oração também, o que ele falou? Entra no teu e ora ao teu Pai que está em secreto. Fecha a porta. Pode deixar a porta aberta, não? Fecha a porta.
não é para aparecer. Já viu gente no monte tirando selfie? Estou orando, estou orando. Ah, irmão, pessoal, estou orando, hein? Estou aqui no monte, estou de joelho, estou assim. Acaba aí, meu irmão, para com isso. Nada contra você registrar momentos, nada contra, tá, irmãos? Mas quando a pessoa faz para aparecer, não move o coração de Deus. Esse coração não está quebrantado. Não está contrito, está querendo aparecer. Irmãos, estava ali, o texto diz, muitas pessoas estavam congregadas naquele lugar. Eu imagino que a igreja estava reunida em outros lugares, em outras casas, que numa casa não ia caber todo mundo, né? Pode ser que estivesse em outras casas também. Mas o que eu quero destacar, irmãos, é essa mulher chama, minha casa está aberta para oração. Está aberta para oração. Vamos nos reunir para oração, para interceder pelo nosso líder que está lá preso. E se Deus não libertar, ele vai ser morto depois da festa. A igreja lá, orando. Às vezes, irmãos, é bom a gente se reunir, né? Vamos marcar um churrasco, gente? Vamos marcar um churrasco? Vamos marcar um aniversário? Vamos marcar um futebol? Vamos marcar para assistir o jogo do Flamengo hoje? Ele vai dar uma lavada, vamos marcar. Vamos marcar para fazer isso, aquilo. A gente marca muitos encontros, irmãos. Mas sabe qual é o encontro mais difícil? É esse que você está pensando. É para oração. Os templos estão mais vazios nos cultos de oração. Por quê? Por quê, irmãos? A tarefa mais fácil do cristão é orar. Ele ora em qualquer hora, em qualquer lugar, não é? Ele pode clamar, né? Tinha uma irmãzinha que falava assim: eu oro sem cessar. Quando eu estou lavando roupa, antigamente, né, lavava roupa assim, né? Agora é a máquina que está lá. Quando eu estou lavando roupa, passo sabão, eu Senhor, como eu estou lavando essa roupa, tirando a sujeira, tira a sujeira do meu coração. Tira a sujeira. Quando eu estou varrendo a casa, eu digo: Senhor, varre as coisas ruins da minha vida. Eu estou falando isso para Deus. Quando eu estou fazendo o almoço, eu digo: Senhor, que o pão espiritual que é Jesus me alimente todos os dias. E ela falando, eu estou sempre orando, pedindo a Deus. E às vezes a gente esquece, irmãos, do que é oração sem cessar. É estar em comunhão com Deus, é estar orando, pedindo a Deus. Eu estou dentro de um trem, eu estou no avião, eu estou na rua, eu estou na feira. Senhor, me ajuda, Senhor. Não estou dizendo que você não vai ter outras conversas com as pessoas, né? E tal. Não estou dizendo isso. Mas como é importante, irmãos, a gente se reunir para oração. Reunir para oração. Valorizar a oração. O momento com Deus. O momento pessoal, quarto fechado, porta fechada, exclusivo. E também o momento de oração coletivo, momento coletivo, oração juntos, a igreja em oração, como aconteceu aqui.
a igreja unida no mesmo propósito. Estamos orando por isso. Sexta-feira a gente vai ter uma vigília das Déboras aqui. Orar pelos filhos, orar pela família, orar pelo nosso país. Propósito, oração perseverante. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender essas coisas, a entender a palavra de Deus e nos ajude a fazer mais orações intercessórias. Isto é, eu não estou sendo egoísta de pensar só em mim. Eu estou pensando nos outros, estou orando pelos outros. Eu gosto muito do finalzinho de Jó, que diz assim: Deus virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O enfermo orando pelos sãos, o desprezado orando pelos que se achavam tal, muita coisa. E Deus diz assim: Ele vai orar por vocês, porque a oração dele eu vou atender, porque a oração de um justo, Deus pode atender a sua oração, meu irmão. Deus quer atender a sua oração. Que nós possamos interceder mais. A oração intercessória de Jesus é uma oração linda demais. Enfim, que Deus nos ajude a fazermos mais orações intercessórias, orar mais, valorizar mais o tempo que passamos em oração. Não estamos perdendo tempo não, irmãos, estamos ganhando. Não esqueça a frase de Billy Graham, que diz assim: o dia que eu tenho mais compromissos para fazer, para mais atividade, mais compromisso, é o dia que eu preciso passar mais tempo em oração. E eu orava horas, como tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus. Amém, queridos?